Olá pessoal, estamos de volta a mais uma edição do nosso podcast Revista Visão Hospitalar. Hoje recebo Marcela Piton, presidente da Associação dos Hospitais e Serviços de Saúde de Sergipe, entidade que foi criada recentemente, anunciada pela Federação Brasileira de Hospitais, durante um dos principais eventos de saúde da América Latina, que foi a Hospitalar. Seja muito bem-vinda, Marcela. Eu começo já te fazendo a pergunta sobre de onde surgiu a ideia de criar uma associação em Sergipe e como é que está sendo esses primeiros passos para consolidar essa associação? Então, na verdade, trabalhando pela federação, eu integro a Federação dos Hospitais Filantrópicos na condição de diretora jurídica, em busca de parcerias, de qualificação nas viagens de trabalho. Acabei tendo um contato com a FBH como parceira de desenvolvedora da atividade de saúde e me foi apresentado o desafio de pronto na mesa. Veja, a gente não tem ninguém em Sergipe, precisa pensar em alguém que queira assumir isso e que trabalhe prioritariamente com saúde, porque não é apenas conduzir a pauta, é viver a pauta. E aí eu fiquei meio receosa, fiquei uns 15 dias um pouco pensativa, disse, mas veja, e aí eu vou precisar acumular. E ele fez, mas não tem problema, em um monte de lugar acumula, ou sindicato, ou federação, porque exatamente nós temos uma escassez de profissionais que pensam e vivem saúde. Porque é muito diferente você trabalhar com a saúde de você viver com a saúde. A vivência com a saúde viabiliza que nós pensemos a saúde de uma forma diferente, que a gente busque efetivamente viabilidade, eficiência, condições alternativas palpáveis e não ideais. Porque se não for dessa forma, acaba gastando à toa. E aí, na Hospitalar, fizemos um pré-lançamento, porque, na verdade, fez o anúncio, mas a gente ainda está em processo de formalização. Nós tivemos uma adesão imediata de 3 instituições grandes. Eu represento a Onco Brasil, na condição de presidente, eu fui indicada. Temos também um filantrópico que faz parte, que é o Hospital Santa Isabel. E temos uma clínica do município de Itabaiana, que é a CEMED, que foram os 3 fundadores. E aí eu pedi uma parte a ele para que nós lançássemos com uma condição maior por conta da composição do conselho, e já temos agora a adesão da Unimed de Sergipe, já temos a adesão de pequenos grupos de médicos que trabalham com serviço de saúde, que já passam a compor também o conselho consultivo, e o que me deixa muito feliz, porque fala de uma responsabilidade e de uma credibilidade, de um depósito de expectativas em algo que nunca existiu em Sergipe. Nós nunca tivemos um precursor que trabalhasse esse tipo de pauta. Verdade. O evento, a formalização, o pré-anúncio, pelo menos, foi feito num dos principais eventos do setor. Que simbolismo isso representou ali naquele momento, diante de tantas lideranças nacionais, de tantos players, né? Então, ali naquele minuto eu entendi a responsabilidade da força da saúde relacionada a Sergipe. Ao mesmo tempo que passam a enxergar Sergipe, trazem para a gente uma responsabilidade de atuação de um protagonismo que nunca tivemos. Então, não tem uma história anterior que eu preciso resgatar. Eu preciso inaugurar uma história em um estado pequeno e que jamais se pensou nesse tipo de atuação lá por ausência de pessoas que se predispusessem a essa pauta. E quais têm sido suas prioridades agora? Hoje, o fortalecimento da pauta através do entendimento das dores. Eu preciso entender qual é a dor do privado lucrativo e do privado filantrópico relacionada à pauta institucional que toca na FBH. A gente vive um cenário de crise muito difícil na saúde, em relação à sustentabilidade em si. E temos o desafio de reinventar a saúde e fazer compreender a importância dela no meio social, embora ela fale por si só, embora ela integre a Constituição como um direito, é muito mais do que isso, é muito mais do que falar saúde, é viabilizar saúde. E esse é o meu maior desafio hoje, e eu tenho o privilégio de poder contar com a parceria da Federase, porque temos Carolina lá como presidente, que é minha parceira de trabalho, minha sócia, minha amiga, e ajuda, isso soma, porque como a gente já vem pensando saúde há um tempo, quando a gente pensa na divisão de pautas que acabava limitando um pouquinho, disse, não, isso daqui sai da filantropia, vamos deixar para lá, agora a gente não pode mais deixar para lá. Com o surgimento da associação, o que muda para esses hospitais e para essas clínicas em Sergipe? Eles passam a ter voz nas instâncias de discussão de política pública? Passam a ter representatividade, passam a ter voz e escuta, né? Não apenas fala, porque você pode falar para ouvir dos moucos,
mas passa a ter escuta. Temos uma federação em Brasília que nos representa, as unidades das associações em geral, e ela está muito preocupada em abraçar os nossos problemas. Então, além de cuidar das pautas institucionais locais, nós temos uma correspondência da pauta institucional nacional. Então, a gente passa a ter uma condição de protagonismo global, porque a gente passa a ser ouvido não apenas como um Estado, mas como integrante do núcleo nacional. E eu acho que isso é muito relevante, porque não apenas na participação da construção de política pública, mas na efetivação da política pública. Como é que eu consigo pensar nela, viabilizar e fazer acontecer? Inclusive, essa é uma pauta histórica da FBH, né? Mais de 50% dos hospitais brasileiros têm até 50 leitos, se eu não me engano, né? E Sergipe tem um monte desses hospitais pequenininhos que estão no interior e que muitas vezes não conseguem ter visibilidade e desenvolvem um trabalho gigante. Fantástico e super necessário. Né? A gente tem, por exemplo, num catálogo superficial, unidades que têm 10, 15 leitos e que é a única unidade de referência de porta de determinados municípios. Como é que está o cenário da judicialização no Estado hoje? Nós temos uma judicialização ainda bastante alta, a despeito do tribunal ter enxergado isso com sensibilidade, ter feito a implantação do NATJUD, que é um núcleo técnico de análise das situações judiciais. Só para a saúde? Só para a saúde. Então, as demandas de saúde têm necessariamente que passar por esse núcleo para que haja uma visão técnica e então vá para o magistrado tomar uma decisão. Logicamente que esse caminho é um caminho alternativo, o magistrado não é obrigado, mas via de regra eles se socorrem disso. E temos também hoje, na presidência da doutora Yolanda, que é a desembargadora presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado, uma preocupação com a efetivação de política pública de saúde com mulher. E aí eu tenho estado frequentemente no núcleo da mulher, e aqui eu queria aproveitar para fazer referência à doutora Juliana Martins, que é a magistrada responsável pelo núcleo da mulher no Tribunal de Justiça, que tem sido muito sensível à pauta da saúde e tem buscado parcerias para viabilizar, pensar no acontecimento social da efetivação da saúde para a mulher. Mulher vítima de violência, grupos de minoria, transexuais. Então, a gente tem pensado além da caixinha, em cuidados específicos que fazem diferença, porque a gente entende que essa população não tem para onde ir. Falando em mulher, ontem eu tive a oportunidade de acompanhar parte da reunião da diretoria da FBH e não deixou de chamar a atenção. Você era a única mulher presente no fórum. Hoje é a única mulher que é presidente de associação de hospitais aqui no Brasil. Como é que você vê esse cenário? O que é que você acha que precisa mudar para que as mulheres possam chegar mais a esse protagonismo? Então, eu tenho um discurso um pouco diferente de mulher. Eu acho que lugar de mulher é sim, onde ela quiser, mas a gente precisa pensar a gente, mulher, fora da caixinha. A gente precisa viabilizar alternativas para nós mesmas. O que eu percebo é que, de fato, há muita reclamação, e isso é real, de ausência de espaço, mas nós temos a nossa responsabilidade com relação a isso, porque a gente precisa se dispor a isso. E para se dispor, eu preciso me capacitar, porque eu levo comigo o ônus da responsabilidade de representar uma classe que foi excluída a vida inteira. Então, à medida em que, por exemplo, eu me disponho a essa função e não me capacito, eu comprometo a pauta. Porque se porventura der errado, deu errado porque uma mulher esteve à frente. Então, eu acho que já estamos no momento de uma reflexão com responsabilidade, da autorresponsabilidade de a gente pensar em estar em determinados locais, mas se preparar para esses locais. E eu sei que aí nós temos um desafio à parte, porque não é facultado a mulher, por exemplo, deixar de ser mãe, deixar de ser esposa, deixar de ser dona de casa e pensar numa pauta profissional. Homem é mais fácil, você sai, deixa alguém, uma estrutura está toda lá cuidando. A gente, quando sai, precisa deixar tudo estruturado. Mas esse cenário está mudando, tá? Eu notei aqui que a maioria dos palestrantes é mulher. Mas não significa que, por exemplo, mudou o cenário anterior para que a gente consiga sair. Entendi. A prévia da viabilização para que nós possamos estar aqui é realmente um engajamento de uma rede de apoio que a gente precisa ter para saber com quem pode contar quando você não está. O marido, e aí eu queria fazer um paralelo, o meu marido é um grande apoiador, a minha família, e isso faz diferença para as mulheres. Se você tem um suporte atrás, você consegue caminhar, você consegue se preparar. Mas se você não tem, é mais difícil. E aí, sempre que vem essa pauta à minha mente, me questionam a respeito de política, por exemplo. Por que temos poucas mulheres em política partidária, né? Por que ainda temos e vemos
ações direcionadas a mulheres laranja, de homens que precisam integrar para cumprimento de cota, formalidade de cumprimento legal. Porque, veja, a gente precisa querer. Não é simplesmente estar para ganhar, é estar para conquistar, é estar para instaurar, é estar para deflagrar um processo. Então, eu estou aqui para abrir porta para outras tantas mulheres. Eu estou aqui para integrar, e a associação, e aí eu preciso fazer um parênteses. Eu tenho uma visão como mulher, evidentemente, e eu tenho buscado mulheres para me somar. Então, eu tenho buscado mulheres para compor, a diretoria jurídica eu escolhi mulher, a diretoria de relação institucional eu escolhi mulher, mas eu não escolhi mulher porque é mulher. Eu escolhi mulher porque é mulher, é referência e evidenciou competência. E eu acho que isso precisa ser visto para que a gente comece a pensar e olhar assim, ela não está ali porque ela é feminina, do gênero feminino. Ela está ali porque ela é referência e é do gênero feminino. Marcela, outra pauta que é histórica da FBH é sobre a necessária integração do público e o privado. Há uma discussão de que existe uma rede privada que muitas vezes está ociosa, que pode prestar serviços ao SUS. Como é que você vê isso lá em Sergipe? Como é que está a relação? Você vê essa relação com o governo do estado e com a prefeitura? Portas abertas? Você já começou a iniciar essa conversa? Já temos essas tratativas desde a federação, porque a federação são hospitais filantrópicos privados não lucrativos. É boa a relação? Privados, excelente. Temos um cenário de discussão, de abertura de portas. Eles já enxergam a viabilidade em relação à prestação de serviço num custo diferenciado, especialmente no que diz respeito à filantropia, porque a filantropia tem benefícios de impostos e automaticamente isso se reverte em relação ao preço do serviço. Com relação ao público, acho que o privado lucrativo, e aí não filantrópico, tá? Porque o filantrópico é não lucrativo, traz também benefícios diferentes em termos da eficiência de produção. Porque o público tem a burocracia, tem a licitação, tem o servidor que se não quer caminhar, não anda. E se tiver de abrir um processo disciplinar, tem que esperar o tempo regulamentar. E quando eu tenho um seletista, não funcionou, ele sai. Eu preciso fazer a operação rodar. E para a operação rodar, eu preciso de eficiência. E o setor privado consegue entregar eficiência. Verdade. Vamos falar agora um pouco desse evento? O que você está achando da 15ª Convenção? Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque é a minha primeira convenção como presidente de associação. Eu consegui perceber o engajamento dos presidentes de associação. Fiquei bastante feliz na reunião ontem, da preocupação em restaurar, da preocupação em avançar, da preocupação em cuidar efetivamente da pauta institucional da Federação Brasileira de Hospitais, que é a precursora do cuidado com as instituições de saúde. Sabemos que há evolução e é natural que tudo que seja bom seja replicado, mas replicado em outra medida. Temos outras instituições que fazem esse tipo de representação, mas que não se compara à Federação Brasileira de Hospital, e não é porque é melhor ou pior, é porque é diferente. E quando a gente vem para a 15ª Convenção, a gente percebe um engajamento e um olhar direcionado de grupos diferentes de pessoas, filantrópicos, setor público, dentro de uma mesma pauta, efetivação de saúde. Então, fiquei muito feliz quando cheguei aqui e percebi que tinha secretário de Estado, que tinha parlamentar envolvido, o poder público dentro do evento, e isso evidencia que a gente está conseguindo caminhar. É lógico que a gente gostaria de caminhar bem mais rápido, mas eu acho que a gente precisa compreender que a construção devagar, ela edifica. Talvez a construção rápida possa deixar para trás algo um pouco desajustado e frágil, e, portanto, pode ser desarrumado a qualquer momento. Então, é preciso pensar no lado bom de tudo isso. Fiquei muito feliz. 1.200 pessoas reunidas num evento, numa cidade fria, de uma malha aérea difícil, custosa, mas que as pessoas vieram. Então, cuidado isso, né? Vamos então agora aproveitar e falar do evento de Aracaju. Vamos lá. Eu conversei agora há pouco com a presidente da Federase, a Carolina Teixeira, sobre as expectativas para o evento desse ano. Ano passado foi um sucesso absoluto. Quais são as expectativas para esse ano? De sucesso absoluto, absoluto. Esse ano nós temos a próxima edição da Federase e temos a primeira edição da AESE. Vai ser junto? Então vamos fazer junto, vamos entrar como apoiador do evento. Fechamos esse desenho agora aqui no evento. Nós vimos como é que estava funcionando esse engajamento, já temos conseguido apoio relacionado a isso, porque a gente compreende que as pautas elas se complementam. Então não dá para trabalhar tipo isso é seu, isso é meu, eu ocupo seu espaço, você ocupa o meu. Não, a gente ocupa o mesmo espaço. Efetivação de saúde, o que não dá para mim vai dar para alguém.
E eu preciso pensar em somar. Então, vamos fazer no mesmo lugar, no Tribunal de Contas do Estado, que tem dado o apoio. Temos sido procuradas, inclusive, de fontes diversas, tanto de quem já apoiou a Federase, como de quem busca agora enxergar uma nova visão, novas oportunidades de mercado com esse congraçamento da AESE, para que consiga alcançar o mercado de saúde sergipano. Maravilha. Eu queria terminar, fechar aqui contigo, já te agradecendo, parabenizando pela nova associação. Queria que você mandasse fizesse um convite para quem está nos assistindo, para que vá para aquela cidade maravilhosa de Aracaju, aproveitar esse evento que a cada ano se supera. A cidade por si só é um atrativo à parte, né? Nós estamos falando de um pedacinho do Nordeste, tranquilo, uma capital com carinha de interior, com custo de vida legal, com IDH legal, com água do mar quentinha, com clima legal, qualquer roupinha você consegue ficar. Mas eu acho que o que vocês precisam refletir é a oportunidade de discussão de política pública e política privada de saúde dentro do universo que reúne pessoas que estão preocupadas com essa discussão. Eu acho que a gente precisa pensar em amplificar as pautas de discussão, e a oportunidade de Sergipe é uma oportunidade ímpar, porque a gente segue um calendário, e aí estamos agora em julho, temos evento agosto da CMB, temos evento setembro, temos evento outubro, temos evento novembro da Associação de Alagoas, que o presidente inclusive falou comigo, e eu acho que é isso, o fortalecimento não é desculpa para engajar pessoas, é oportunidade de formação, de qualificação, de capacitação, de engajamento. A gente espera vocês no encontro da Federase, da AESE. Sei que vai ser um sucesso e a gente precisa de todos engajados. Maravilha, muito obrigado. Obrigada a eu. E mais uma vez, parabéns. Obrigada. Obrigado, Marcelo.